Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e vamos aqui a mais um devocional, o último devocional da série sobre oração, sobre usar a palavra de Deus como itinerário de oração. Eu quero só lembrar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você é novo aqui, você pode se inscrever, ativar o sininho das notificações, você pode compartilhar esses devocionais feitos sobre a palavra de Deus, que são breves meditações para a nossa vida espiritual. E temos iniciado essa série de 3 vídeos mostrando como é possível usar a palavra de Deus como o nosso guia de oração. Eu tenho usado o livro dos Salmos, que é um livro bastante propício para este exercício, e tenho mostrado como a leitura dos Salmos nos evoca e nos direciona na nossa oração. Então já falamos dos Salmos primeiro, já falamos do Salmo 5, e hoje, para concluir esta série, nós estaremos vendo ali Salmo 105, apenas o verso primeiro, lembrando que a ideia do devocional é fazer a leitura de todos os Salmos e perceber ali textos que nos direcionam e que nos levam a fazer uma oração que seja pessoal, que seja específica e que então norteie o nosso conversar com Deus, porque lembrando que orar é falar com Deus. E aqui eu escolhi o primeiro versículo do Salmo 105, que diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Este é o verso 1, e aqui eu tiro, em primeiro lugar, esta frase, rendei graças ao Senhor. E o que é que esta frase nos evoca? Esta frase nos evoca a questão de sermos agradecidos ao Senhor. Vamos lembrar que nós devemos ser filhos de Deus, crentes, gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E aqui, obviamente, haverá muitos motivos para orar, e certamente 5, 10, 15 minutos, meia hora não será suficiente para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. É claro que você não precisa agradecer uma vida inteira numa única oração. Mas vamos lembrar primeiro que o contrário de gratidão é ingratidão. Isto é óbvio, mas é importante lembrar que quando eu não sou grato, eu sou alguém ingrato a Deus por não lembrar e não agradecer tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Vamos lembrar ali de um exemplo de ingratidão, que é quando o Senhor Jesus conta em Lucas capítulo 17, aquela história dos 10 leprosos que foram curados pelo Senhor Jesus e apenas um voltou para agradecer pela cura. E se aqui Jesus está dando uma estatística, foi 1 em 10 que voltou para agradecer. Então, aqui é uma palavra de advertência para que nós não estejamos naqueles 90% que não costumam agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, aqui vale lembrar também, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, aqui pontuando que uma das vontades de Deus na nossa vida é que nós sejamos gratos. E aqui, então, vamos dar aqui uma pequena dica de como agradecer. Então, assim como a iniquidade e o pecado precisa ser nomeado para que nós peçamos perdão pelas nossas iniquidades e pecados, nós também devemos nomear os motivos pelos quais nós somos gratos a Deus. E aqui, obviamente, não vou entrar neste mérito, porque há um leque imenso de razões para agradecermos a Deus. Desde a nossa conversão, até todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas, sobre a sua vida. E aqui é desnecessário falar alguma coisa e você sabe que faltará tempo para você estar agradecendo a Deus por todas as coisas. Mas é importante lembrar de coisas específicas
que Deus fez na tua vida e que você fale ao Senhor Deus daquilo que foi um grande benefício e uma grande bênção na sua vida. A ideia é como se você estivesse contando a um amigo alguma coisa que Deus fez para você. Então você conta nos detalhes e conta porque aquilo foi importante. Então a ideia é fazer a mesma coisa falando com o Senhor Deus. Não que ele não saiba, é óbvio que ele sabe, mas aqui é a ideia de entabular um diálogo, uma conversa com o Senhor Deus. Falando para ele daquilo que ele já sabe, mas você ali dialogando com Deus, de bênçãos específicas e contando até detalhes. E isto dentro de uma oração. E isto é oração. Orar é falar com Deus. E aí nós estamos fugindo daquela mania de somente pedir a Deus. Eu estou conversando com Deus e falando de algo que Ele fez na minha vida e que foi importante, que eu reconheço e agradeço em oração. E um outro detalhe importante é que nós também podemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele faz na vida dos outros. E aqui um aspecto altruísta da oração, da gratidão, é que eu posso lembrar de bênçãos que Ele fez na vida de outras pessoas e ali também citar aquelas bênçãos e agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, não só na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas. Então aqui o primeiro ponto, rendei graças ao Senhor. E a segunda coisa que nós temos aqui ainda nesse verso 1, quando o salmista fala, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. O que é que me evoca, o que é que me vem à mente quando eu leio esta frase aqui, fazei conhecidos entre os povos? Eu lembro da evangelização, eu lembro do compromisso que nós temos e do chamado que nós temos de Deus para pregar o evangelho, para falar das boas novas àqueles que ainda não conhecem. Esse é um compromisso meu e seu, faz parte da vida cristã, é o nosso desiderato. Vamos lembrar lá de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, quando Pedro vai falar, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui está pontuado o chamado e o compromisso que nós temos para isso. Então aqui é interessante que ao lembrar que a evangelização é uma responsabilidade nossa, nós precisamos pedir algumas coisas em relação a isso, não só capacitação dele para pregar o evangelho, mas também oportunidades. É muito interessante que você vê Paulo pedindo isso, para que Deus abrisse portas para que ele pudesse pregar o evangelho. Eu quero pontuar esta verdade lá em Colossenses, capítulo 4, verso 3, quando ele diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. É interessante aqui, Paulo pedindo oração aos irmãos ali da igreja de Colossos, para que Deus abrisse portas, oportunidades para falar e para evangelizar ali onde Paulo estava. Então aqui nós também devemos orar a Deus para que nos abra oportunidades para que nós possamos falar do evangelho do Senhor Jesus para os nossos amigos, para conhecidos, para que nos dê sabedoria ao falar, para que nos lembre da sua palavra, para que possamos citar a sua palavra. E aqui então nós temos este pedido também que tem a ver com as questões eternas da nossa vida. Então, ao fazer um resumo daquilo que nós vimos até agora, nós vimos no Salmos 1, que nós oramos ali para que nós não andemos no conselho dos ímpios, falamos disso com Deus e pedimos discernimento. Nós também oramos para que nós tivéssemos mais desejo pela palavra de Deus. No Salmo 105 nós oramos e falamos a Deus a respeito da nossa iniquidade, fazendo Deus
pedindo a Deus que sondasse o nosso coração e nos revelasse as nossas iniquidades e pedimos perdão por elas. Nós oramos também pelas misericórdias do Senhor, agradecendo pelas suas misericórdias que são eternas. E agora no Salmo 105, nós começamos orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós e também pedindo a Deus que nos abra oportunidades para falar das suas boas novas. Note então o nível a que foi as nossas orações. Agora nós saímos daquele velho costume de orar apenas pedindo por nós mesmos e muitas vezes, como disse Tiago, pedindo mal, mas agora orando na palavra de Deus, nós estamos orando por questões eternas e nos fazendo mais alinhados com a palavra de Deus. Então, se você está vendo este vídeo no seu lançamento, estamos ainda na primeira quinzena de janeiro de 2021. Eu quero te encorajar a fazer estabelecer esta meta de ter uma vida de maior comunhão com Deus. Se você está vendo este vídeo em qualquer outro momento, não perca a oportunidade de então se engajar numa vida de uma oração mais profunda e mais bíblica a Deus. Então que Deus possa te abençoar ricamente. Um forte abraço e até o próximo devocional.